Você já ouviu falar da história do anjo que derrotou 185 mil soldados em uma única noite? É uma narrativa extraordinária de coragem, fé e intervenção divina registrada na Bíblia. Hoje, vamos explorar como esse evento incrível não apenas mudou o destino de Jerusalém, mas também oferece poderosas lições para nossas vidas hoje. Prepare-se para uma jornada de descoberta e inspiração, que irá desafiar suas expectativas e renovar sua fé. Não perca nenhum detalhe dessa história impressionante. No período histórico narrado na Bíblia, o rei Senaqueribe da Assíria emergiu como uma figura central, destacando-se por suas campanhas militares expansivas e frequentemente brutalmente eficazes. Sob seu comando, o Império Assírio havia consolidado um poder formidável, expandindo seus territórios por meio de conquistas militares implacáveis. Entre seus alvos estava o reino de Judá, um reino relativamente pequeno em comparação com o vasto Império Assírio, mas significativo por seu papel central na fé judaica e na narrativa bíblica. A ameaça representada pelos assírios não era apenas militar, mas também simbólica e existencial para os habitantes de Judá. Os assírios não apenas impunham tributos e exigiam submissão política, mas também representavam uma ameaça direta à identidade religiosa e cultural do povo de Deus. Senaqueribe, conhecido por sua estratégia militar implacável, mobilizou um exército maciço de 185 mil soldados para sitiarem Jerusalém, a capital do reino de Judá. Jerusalém, sob o reinado de Ezequias, enfrentou um cerco formidável. O número exorbitante de tropas assírias não apenas sublinhava sua superioridade militar, mas também pretendia intimidar e desmoralizar os defensores. Ezequias, por sua vez, enfrentou uma decisão crucial: resistir ou render-se diante de uma força avassaladora. A situação era crítica, não apenas do ponto de vista militar, mas também espiritual e emocional para os habitantes de Jerusalém, cuja fé e confiança estavam sendo testadas ao extremo. No contexto bíblico, o livro de Isaías e o segundo livro de Reis oferecem relatos detalhados desse período tenso. Isaías, o profeta contemporâneo de Ezequias, desempenhou um papel crucial tanto na política quanto na espiritualidade do reino de Judá. Suas profecias frequentemente confrontavam diretamente os poderes terrenos, oferecendo uma visão divina sobre eventos iminentes e encorajando a confiança em Deus em face da adversidade. O cerco de Jerusalém pelos assírios representou não apenas um conflito militar, mas um choque entre visões de mundo opostas. De um lado, os assírios representavam a força bruta e o poder imperial. Do outro, Judá confiava na proteção divina prometida através de suas crenças religiosas e aliança com Yahweh. A luta não era apenas por território, mas pela própria alma do reino de Judá. A narrativa bíblica descreve a resposta de Ezequias e do povo de Judá diante dessa crise. Ezequias, confrontado com a perspectiva de derrota iminente, buscou orientação divina através do profeta Isaías. Em resposta à oração de Ezequias, Deus enviou um anjo que numa única noite aniquilou 185 mil soldados assírios. Este evento milagroso não apenas salvou Jerusalém da destruição iminente, mas também afirmou a crença de que Deus interviria em defesa de seu povo fiel. O milagre da intervenção divina contra os assírios serviu não apenas para preservar fisicamente Jerusalém, mas também para fortalecer a fé e a identidade espiritual de Judá. Este episódio destacou a centralidade da confiança em Deus e da oração como resposta às ameaças existenciais e espirituais. A história de como um único anjo derrotou uma força esmagadora não é apenas uma demonstração de poder sobrenatural, mas também uma lembrança permanente da fidelidade de Deus para com aqueles que o buscam em tempos de desespero.
Ao explorar essa narrativa bíblica, somos desafiados a refletir não apenas sobre a natureza da fé e da intervenção divina, mas também sobre a relevância contemporânea de confiar em Deus em face das adversidades pessoais e globais. A história do anjo que derrotou 185 mil soldados em uma noite oferece não apenas um relato histórico fascinante, mas também uma poderosa mensagem espiritual sobre a confiança, o poder da oração e a promessa de proteção divina para aqueles que permanecem fiéis. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Este episódio, registrado na Bíblia, continua a ressoar como um testemunho vívido da interseção entre o divino e o humano, oferecendo esperança e encorajamento para aqueles que enfrentam batalhas pessoais ou enfrentam crises de proporções globais. A história não é apenas um registro do passado, mas um lembrete eterno da presença e do poder de Deus em nossas vidas, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Se você está gostando deste conteúdo e deseja ver mais vídeos inspiradores e educativos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Sua inscrição é muito importante para nós e nos ajuda a continuar compartilhando histórias poderosas como esta. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. No período narrado na Bíblia, durante o reinado do rei Ezequias em Judá, uma das crises mais marcantes foi o cerco de Jerusalém pelo poderoso exército assírio sob o comando do rei Senaqueribe. Este evento não apenas testou a força militar de Judá, mas também desafiou profundamente sua fé e confiança em Deus. A passagem central que descreve o desfecho miraculoso desse cerco está em 2 Reis 19:35-37. Nesse relato, após uma noite de ansiedade e oração, um único anjo do Senhor extermina 185 mil soldados assírios. Esse evento extraordinário não apenas salvou Jerusalém da destruição iminente, mas também afirmou a crença na intervenção divina como resposta à oração fervorosa e à confiança em Deus. Antes do milagre, porém, Ezequias enfrentou uma encruzilhada decisiva. Confrontado com a ameaça iminente dos assírios, ele buscou refúgio na casa do Senhor e procurou o conselho do profeta Isaías. Em 2 Reis 19:14-19,
encontramos a oração de Ezequias diante da ameaça assíria, expressando sua angústia e humildade perante Deus. Ele implora a Deus que intervenha não apenas pela preservação de Jerusalém, mas pela glória do próprio nome de Deus diante dos povos que desafiavam sua soberania. A resposta divina não demorou a chegar. Isaías, o profeta, recebeu uma mensagem de Deus que ele transmitiu a Ezequias em 2 Reis 19, 6, 7. Nesta mensagem, Deus prometeu proteger Jerusalém e frustrar os planos de Senaqueribe, declarando que o rei assírio não prevaleceria sobre a cidade. Essa promessa não era apenas uma garantia de segurança física, mas também uma confirmação da fidelidade de Deus para com seu povo escolhido, que confiava nele mesmo nas circunstâncias mais adversas. A história de Ezequias e o cerco assírio são um testemunho poderoso da intercessão divina e da resposta à fé perseverante. O rei Ezequias, diante da ameaça esmagadora, escolheu confiar em Deus e buscar sua orientação através da oração e da busca pela vontade divina. Sua resposta ao perigo iminente não foi uma estratégia militar elaborada, mas uma entrega confiante aos cuidados de um Deus que prometeu proteger e preservar seu povo. Quando o anjo do Senhor desceu sobre o acampamento assírio, a intervenção divina foi instantânea e total. Em uma única noite, o exército de Senaqueribe foi dizimado, demonstrando o poder sobrenatural de Deus em ação. Esse evento não apenas assegurou a sobrevivência de Jerusalém, mas também fortaleceu a fé do povo de Judá e confirmou a soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. A história do anjo que derrotou 185 mil soldados em uma noite é mais do que um relato de um evento miraculoso na história antiga. Ela é uma lembrança poderosa da promessa de proteção divina para aqueles que confiam em Deus. Ezequias, ao enfrentar uma ameaça existencial, escolheu não confiar em suas próprias forças ou na diplomacia humana, mas sim na providência divina que transcende todas as circunstâncias terrenas. A reação de Ezequias diante da ameaça assíria é um exemplo de como a fé pode se manifestar em momentos de crise. Sua oração fervorosa não foi apenas uma súplica desesperada, mas uma expressão de confiança na capacidade de Deus de intervir e transformar uma situação desesperadora em um testemunho de sua glória. A promessa de proteção divina, comunicada através do profeta Isaías, foi cumprida de maneira impressionante, reafirmando a confiança de Judá no Deus vivo e verdadeiro. Ao explorar essa passagem bíblica, somos convidados a refletir sobre a natureza da fé e da resposta divina às nossas próprias provações e desafios. Assim como Ezequias e o povo de Judá enfrentaram uma crise monumental, cada um de nós enfrenta nossos próprios cerco assírio na vida, momentos de adversidade, dúvida e temor. A história de como Deus interveio em favor de Judá não é apenas um lembrete do passado, mas uma promessa viva de que Ele continua sendo o mesmo Deus hoje, pronto para ouvir e agir em resposta à nossa fé e confiança nele. Portanto, a história do anjo que derrotou 185 mil soldados em uma noite não é apenas uma narrativa histórica, mas uma narrativa espiritual que ecoa através dos séculos, desafiando-nos a confiar na promessa de proteção divina e a buscar a face de Deus em todas as circunstâncias da vida. No contexto da narrativa bíblica envolvendo o rei Senaqueribe da Assíria e o reino de Judá, um dos eventos mais notáveis é a intervenção miraculosa do anjo do Senhor, registrado em 2 Reis 19:35. Este episódio não apenas destacou o poder sobrenatural de Deus, mas também teve repercussões profundas e imediatas no desfecho do cerco assírio a Jerusalém.
O milagre descrito em 2 Reis 19:35 narra como durante a noite um anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil soldados assírios no acampamento. Esta intervenção divina foi não apenas uma resposta direta à oração de Ezequias e à confiança do povo de Judá em Deus, mas também uma demonstração extraordinária do poder divino sobre as forças humanas. O número impressionante de 185 mil soldados enfatiza a escala da ameaça enfrentada por Jerusalém e a magnitude da intervenção necessária para sua proteção. A ação sobrenatural do anjo do Senhor não foi apenas um evento isolado, mas uma manifestação do poder transcendente de Deus em favor de seu povo. O texto bíblico não detalha os meios específicos pelo qual o anjo do Senhor executou tal feito, mas enfatiza o resultado devastador para o exército assírio. Esta intervenção divina não só frustrou os planos de Senaqueribe, mas também confirmou a promessa de proteção feita por Deus através de seu profeta Isaías. As consequências imediatas da intervenção divina foram profundas. Após a aniquilação repentina de seu exército, Senaqueribe foi forçado a retirar-se e abandonar seu cerco a Jerusalém. Esta retirada representou não apenas uma derrota militar, mas também um reconhecimento da intervenção divina em favor de Judá. A segurança restaurada de Jerusalém não foi apenas um alívio para seus habitantes, mas uma confirmação visível da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de proteção para aqueles que confiam nele. O impacto do milagre não se limitou às fronteiras de Judá. A notícia da derrota assíria e da intervenção divina espalhou-se rapidamente, inspirando temor e reverência entre os povos vizinhos. A reputação de Yahvé, o Deus de Israel, como o Deus vivo e poderoso, foi reafirmada através deste evento milagroso. A história do anjo que derrotou 185 mil soldados em uma noite tornou-se um testemunho duradouro da soberania de Deus sobre todas as nações e da confiança que seu povo pode depositar em sua proteção. Além do impacto imediato, a intervenção do anjo do Senhor em 2 Reis 19 também serve como um lembrete poderoso de princípios espirituais mais amplos. Ele destaca a importância da fé inabalável e da confiança em Deus, mesmo em face de circunstâncias aparentemente insuperáveis. Ezequias, ao escolher confiar na providência divina em vez de depender apenas de recursos humanos limitados, exemplifica uma postura de dependência e humildade diante de Deus, que é essencial para aqueles que buscam sua orientação e proteção. Este evento bíblico não apenas desafia nossas concepções sobre o poder divino e sua manifestação na história humana, mas também nos encoraja a refletir sobre nossa própria resposta à adversidade e à incerteza. A história do anjo que derrotou 185 mil soldados em uma noite nos lembra que, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, podemos confiar na promessa de Deus de estar conosco e de nos proteger conforme sua vontade soberana. Em última análise, a intervenção do anjo do Senhor em 2 Reis 19 não é apenas um relato de um evento miraculoso no passado distante, mas uma narrativa espiritual que ecoa através dos séculos. Ela nos convida a renovar nossa fé na capacidade de Deus de intervir em nossas vidas, não importa quão desesperadora seja nossa situação. Assim como ele agiu poderosamente em favor de Judá, ele continua sendo o mesmo Deus que ouve nossas orações e age em nosso favor, conforme sua vontade e propósito divinos. No relato bíblico sobre o anjo que derrotou 185 mil soldados em uma única noite durante o cerco assírio a Jerusalém, encontramos não apenas um evento miraculoso, mas também lições profundas sobre o caráter de Deus e a dinâmica da fé humana em tempos de crise. A justiça e a proteção divina emergem como temas centrais neste episódio.
O poderoso exército assírio representava não apenas uma ameaça militar para Judá, mas também um desafio direto à soberania de Deus sobre seu povo. A resposta divina não foi apenas uma intervenção para preservar a segurança física de Jerusalém, mas uma demonstração da justiça de Deus em agir contra aqueles que se opõem a seu plano e propósito. Ao enfrentar adversidades tão esmagadoras, Ezequias e o povo de Judá escolheram confiar em Deus. Sua fé não estava baseada em suas próprias capacidades ou em alianças políticas, mas na convicção de que Yahweh era fiel para cumprir suas promessas de proteção e livramento. Esta história ilustra vividamente a importância da confiança e fé em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Ezequias, ao invocar a intervenção divina através da oração e do clamor a Deus, demonstrou uma dependência radical na providência de Deus. Sua atitude não era de desespero, mas de confiança na capacidade de Deus de agir de maneira poderosa em resposta à fé e súplica de seu povo. Esta confiança não era ingênua, mas baseada na história do relacionamento de Deus com Israel e em sua promessa de proteção aos que se voltam para ele em busca de ajuda. A história do anjo que derrotou 185 mil soldados também oferece uma lição de esperança profunda. Em meio à turbulência política e militar, ela nos lembra que a provisão divina não está limitada às nossas expectativas humanas ou às soluções convencionais. Deus pode intervir de maneiras que transcendem nossa compreensão e capacidade de previsão, oferecendo esperança mesmo nas situações mais sombrias. A esperança encontrada em Deus nas dificuldades não é apenas um conforto emocional, mas uma certeza espiritual de que sua presença e poder estão conosco em todos os momentos. Ezequias e o povo de Judá experimentaram essa esperança de maneira tangível quando viram o exército assírio ser derrotado miraculosamente. Esta experiência não apenas fortaleceu sua fé, mas também reafirmou sua confiança na capacidade de Deus de prover e proteger seu povo fiel. Além disso, a história do anjo que derrotou 185 mil soldados nos convida a refletir sobre nossa própria resposta à adversidade. Assim como Ezequias enfrentou uma ameaça monumental com coragem e fé, somos desafiados a confiar em Deus quando confrontados com desafios em nossa própria vida. A história não apenas nos lembra da realidade da intervenção divina, mas também nos encoraja a buscar ativamente a presença e o auxílio de Deus em nossas lutas pessoais e coletivas. A confiança e fé demonstradas por Ezequias e Judá não foram em vão. A intervenção do anjo do Senhor não apenas salvou Jerusalém da destruição iminente, mas também deixou um legado duradouro de confiança na provisão e proteção divina. Essa história não apenas preserva um evento histórico significativo, mas também oferece uma mensagem atemporal de esperança e segurança em Deus para todos os que enfrentam adversidades e desafios em suas vidas. Em última análise, a história do anjo que derrotou 185 mil soldados em uma noite é um lembrete vívido da presença ativa e do poder redentor de Deus na história humana. Ela nos desafia a renovar nossa confiança na capacidade de Deus de intervir em nossas vidas de maneiras que transcendem nossas limitações humanas, oferecendo-nos esperança, coragem e firmeza em nossa jornada de fé. A história do anjo que derrotou 185 mil soldados em uma única noite, conforme relatado na Bíblia, não é apenas um relato histórico fascinante, mas também possui implicações profundas e relevantes para nossa vida diária e nossa jornada espiritual hoje. Ao examinar os princípios desta história, somos desafiados a considerar como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa própria vida.
Primeiramente, a história ilustra a importância da confiança e fé em Deus, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Ezequias e o povo de Judá enfrentaram uma ameaça militar esmagadora, mas escolheram não confiar em suas próprias forças ou alianças políticas, mas sim na providência divina. Isso nos ensina que, em nossas próprias lutas e desafios, devemos procurar em primeiro lugar a orientação e a ajuda de Deus, confiando que Ele é capaz de intervir em nossas vidas de maneiras poderosas e transformadoras. Além disso, a história nos lembra da justiça e proteção divina. Deus não apenas interveio para proteger Jerusalém do exército assírio, mas também demonstrou seu poder sobre as nações que se opõem à sua vontade. Isso nos ensina que, assim como Deus agiu no passado para proteger seu povo escolhido, Ele continua sendo o mesmo Deus hoje, pronto para agir em defesa daqueles que o amam e obedecem. Em termos práticos, a história do anjo que derrotou 185 mil soldados nos desafia a viver com fé e coragem em nosso dia a dia. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem insuperáveis ou desafiadoras demais para nós mesmos. Nestes momentos, devemos lembrar da promessa de proteção e intervenção divina. Não devemos confiar apenas em nossa própria sabedoria ou recursos, mas devemos nos voltar para Deus em oração e confiança, buscando sua orientação e sabedoria. Este relato também oferece um encorajamento espiritual poderoso. A promessa de proteção divina e intervenção nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Deus está conosco em cada passo do caminho, fortalecendo-nos e capacitando-nos para enfrentar os desafios que surgem. Isso nos dá esperança e confiança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar conforto e segurança na presença amorosa de Deus. Como um desafio espiritual aos espectadores, esta história nos convida a confiar em Deus de maneira mais profunda e intencional em nossas próprias vidas. Em vez de ser consumidos pelo medo ou desespero diante das dificuldades, devemos escolher confiar na fidelidade de Deus e buscar sua intervenção ativa. Isso pode significar colocar nossa fé em ação através da oração persistente, da busca da vontade de Deus em sua palavra e do compromisso de viver uma vida que honre a Deus em todas as circunstâncias. Além disso, somos desafiados a compartilhar essa mensagem de esperança e confiança com aqueles ao nosso redor. Muitas pessoas enfrentam batalhas internas e externas, e nossa responsabilidade como cristãos é ser uma fonte de encorajamento e apoio, apontando para a esperança encontrada em Deus. Ao testemunhar sobre como Deus interveio na história de Judá, podemos inspirar outros a confiar em Deus, em suas próprias vidas, e a experimentar sua provisão e proteção pessoalmente. Em resumo, a história do anjo que derrotou 185 mil soldados não é apenas uma narrativa antiga, mas uma mensagem viva e relevante para nós hoje. Ela nos ensina sobre a importância da fé, da confiança e da dependência de Deus, e nos desafia a viver de acordo com esses princípios em nossa jornada espiritual. Que possamos ser fortalecidos pela lembrança da intervenção divina e encorajados a confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida. Que essa história do anjo que derrotou 185 mil soldados em uma noite continue a nos inspirar e fortalecer nossa fé. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Juntos, podemos aprender e crescer na nossa jornada espiritual. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.